Pessoal, sejam bem-vindos. Vamos começar. Ai, eu tô com dor no joelho. Lascada. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui, que eu tenho que apresentar para vocês. Vamos lá. Pessoal, na última aula, nós estávamos falando sobre a questão de competência constitucional, correto? Antes de começar efetivamente a matéria de hoje, vamos dar uma recapitulada. Deixa eu só esperar o pessoal chegar, tem mais gente chegando, né? O pessoal está chegando. Bom dia, prof. Bom dia, Denise, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Vitor, o Elison Bom dia. tá no telefone. Bom dia. Estou esperando o pessoal terminar. Tá lavando a louça. Jesus Cristo. Mulher é fogo, né, Denise? A gente É. tem que dividir em mil, ainda mais você. Você tem filho, né? Eu nem terminei. Hoje eles estão na gritaria, uma cantoria ali, resolveram virar cantor. Eu falei, cala a boca, que eu quero saber a aula. Aí você tem que dividir entre filho, serviço doméstico, faculdade, é puxado, né? E tem que ser professora, né, de tarde. Eles têm aulinha EAD, né? EAD remota. E tem que tirar foto, filmar, que vale presença. Nossa. Pessoal, então eu só acho que o Guilherme chegou. Acho que dá pra gente iniciar, então. Eita, a voz aqui deu uma falhada. Vamos só dar uma recapitulada no que a gente viu na última aula, para a gente dar uma refrescada na memória. Então, na última aula, a gente começou a falar sobre competência constitucional, correto? Nós falamos que essa competência constitucional, só uma revisão, ela decorre diretamente desse modelo federativo de Estado, que parte do pressuposto de uma necessidade de divisão de poder dentro desse território, tá? Divisão de poder dentro desse território. É um federalismo, o federalismo brasileiro, ele é um federalismo cooperativo. O que isso significa? Significa que, embora a gente tenha uma repartição de competências um tanto quanto bem delineadas na nossa Constituição, nós verificamos que alguns assuntos, o Brasil, ele falou assim, olha, não dá para dizer que essa matéria deve ficar a cargo de apenas um ente federativo. O importante é que todo mundo trabalhe de uma forma conjunta. Então, vem aí um modelo de federalismo cooperativo, que inclusive nós estamos vivenciando agora, né? Matéria de saúde durante a pandemia, lá no artigo 23, nós vamos verificar que é uma competência comum. Todo mundo pode trabalhar em prol de saúde. Deixa eu só confirmar se eu coloquei para gravar. Tá gravando. Porque depois vai que, né? Então, o federalismo brasileiro é um federalismo do tipo cooperativo. A gente vai aí buscar um auxílio de todo mundo em determinados assuntos. Mas, óbvio, a Constituição, ela prevê alguns assuntos que só alguns entes, né, ou só um ente pode praticar. O artigo 21 e 22, competência exclusiva, competência privativa da União, por exemplo. Declarar guerra não dá para ser dividido com os outros, né? Olha só, aquele esquema que a gente apresentou para vocês em relação à repartição de competências, o princípio que vai nortear essa repartição de competências é a chamada predominância do interesse. Tá? Bom dia. Não entrou, José? O que aconteceu? José falou que... Cadê o José? É que você falou, deixa eu entrar aí, prof? Eu não entendi. Mas eu tô vendo você aqui, tá tudo certo, né? Ah, tá. Beleza. Entendi. Então, vamos lá. Voltando. Então, a repartição de competências da nossa Constituição, ela leva em consideração o princípio da predominância de interesses. Assuntos que demandam uniformização nacional, vamos deixar a cargo da União. Assuntos que demandam interesse apenas regional, fica a cargo dos estados, e interesses locais fica a cargo do município, como a gente verifica aqui. Tem mais gente chegando aqui, deixa eu só autorizar. Pronto.
Autorizei todos. Então, repartição de competências, leva em consideração predominância de interesses, estados, matérias de interesse regional, União, matérias de interesse nacional. O Distrito Federal tem aquela característica híbrida que vocês já conhecem. Ora ele se comporta como município, ora ele se comporta como estado. Portanto, ele vai ter aí uma competência tanto de matérias de interesse regional, quanto matérias de interesse local. Perfeito? Municípios apenas de interesse locais. Falamos das competências legislativas, administrativas, né? Legislativas é edição de normas, como o próprio nome diz. Administrativa, decisões políticas. E competência tributária, nós não veremos em direito constitucional, porque vocês possuem a disciplina de direito tributário no curso, e aí vocês vão estudar ela com toda a profundidade necessária. Só recordando vocês que o direito tributário, ele é um braço, é uma extensão do direito constitucional. O direito tributário, ele é uma consequência lógica da nossa Constituição. Tanto é verdade que quando se pensa na divisão de tributos na nossa federação, o que a União pode cobrar, o que os estados podem cobrar e os municípios também, é diretamente relacionado à competência constitucional, né? Decorre daí essa autorização para que se faça essa cobrança. Inclusive, nós estamos aí no prazo de declaração de imposto de renda, que é um tributo federal, que tem um maior índice de arrecadação, é o tributo que mais arrecada, né? Falamos das técnicas de repartição de competências, técnica horizontal, que é aquela baseada no modelo americano, que parte do pressuposto de que os entes não interferem um no outro, né? O Brasil tem ali uma dose de técnica horizontal e tem a técnica vertical, que nós veremos aí uma mescla de entes federativos trabalhando em determinados assuntos de forma conjunta, seja na competência comum, lá do artigo 23, ou seja, na competência concorrente, lá do artigo 24. Fiz uma ressalva bem importante. O município não tem competência concorrente, tá? Comum, sim, mas em relação ao concorrente, nós não temos, que inclusive, nós acho que não falamos ainda de município, né? E aí, pergunta, Constituição, qual que você adota? Vertical ou horizontal? Adota as duas. Isso aqui eu vou pular porque a gente falou. Falamos da competência da União, lá do artigo 21 também, competência exclusiva. Essa é uma competência que está diretamente relacionada aos interesses nacionais, sobretudo interesses que envolvem soberania nacional, tá? Que envolvem soberania nacional. Perceba o seguinte, olha aqui alguns incisos do artigo 21. Manter relações com estados estrangeiros, declaração de guerra e paz. Isso toca diretamente em uma questão de soberania. Portanto, eu preciso de um ente federativo, não dá para dizer entes federativos mais ou menos importantes, isso é um termo um tanto quanto pejorativo. Mas eu preciso de um ente federativo, que tenha aí que seja robusto o suficiente e quando ele tome decisões, afetem todo o meu território nacional. Por consequência, o ente federativo que vai ter essa permeabilidade, né, que vai ser difuso em todo o território, é a União. Então, a União, ela tem a competência exclusiva para tratar desses assuntos. Aliás, no artigo 21, as matérias que ali estão não são passíveis de delegação. A União não pode entregar essas matérias, deixa eu desligar isso aqui, aos estados e aos municípios para que eles atuem junto à União, né? Tapem esse buraco e assim por diante. Outro assunto, que eu preciso de uniformização nacional, emissão de moeda. Eu preciso de uma moeda em todo o meu território nacional. Não tem como simplesmente eu ter moeda aqui no Paraná, São Paulo, falei isso para vocês. Preciso de uma moeda única, né, nessa federação para que ela funcione. Então, o artigo 21 fala de atribuição material administrativa. Olha como que começam os verbos aqui. Olha esse artigo 21. Perceba o seguinte, ele não está falando sobre legislação, artigo 21, mas sobre decisões. Decisões administrativas. Manter relações com estados. Declarar a guerra e celebrar paz.
assegurar a defesa nacional, permitir, nos casos previstos em lei, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional, decretar estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal, autorizar, fiscalizar, emitir. Em nenhum momento nós tratamos aqui de competência legislativa. Não é sobre edição de normas que a gente está falando, é sobre decisões políticas administrativas, ok? Então, matérias de interesse nacional que precisa de uniformização, e eu preciso de uma eficiência, e característica importante que vai diferenciar, por exemplo, a competência em relação à competência privativa da União. As matérias do artigo 21 não são passíveis de delegação. União, você foi eleita para isso porque você é robusta o suficiente. Então, você deve desempenhar com cuidado essas matérias. Não dá para delegar, não, filho. Vai ter que ser você. Então, União, é você que vai prestar, ok? Depois falamos da competência legislativa. Aí sim, privativa da União. Aqui eu estou falando sobre a edição de normas, ok? Leis, né? E assim por diante. Então, edição de normas. Agora a União legislando. Legislação federal. Primeiro inciso, que mais nos importa aqui enquanto estudante de direito. União, você vai ter que legislar sobre direito civil, direito comercial, que é o direito empresarial, direito penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico e assim por diante. São assuntos que precisam de uniformidade nacional. Graças a Deus, nós temos uma federação que se preocupou em ter esses assuntos tratados de maneira uniforme em toda a União, ok? Então, são todos assuntos do artigo 22 que falam sobre legislação, matérias passíveis de edição de normas. E uma característica que eu falei para vocês, que difere em relação ao artigo 21, que é uma competência administrativa da União, é que as matérias do artigo 22, que estão tratando de legislação, elas podem ser delegáveis. Cuidado! Quando eu falo de delegação, essa delegação, a Constituição falou, não pode ser tudo. Você não pode delegar tudo. Pessoal, deixa eu só desativar o microfone aqui, que tem alguém com o microfone ativado e está dando uma interferência aqui. Pronto. Voltar. Então, tá. O artigo 22, se trata de competência legislativa, ele não é passível de delegação, correto? Ele é passível de delegação, contrário do 21, mas essa delegação são delegações de questões específicas. Leia-se, questões pontuais, tá? Questões pontuais. Cadê? Aqui. Lembra que eu dei o exemplo do salário mínimo dos estados? Salário se refere à matéria de direito do trabalho. Só que houve a edição de uma lei permitindo que os estados também fixassem os seus salários regionais. Houve a edição de lei para tanto. Então, as matérias do artigo 22 são delegáveis em questões pontuais, específicas. Não posso entregar tudo, né? Tudo aos estados. Só posso delegar aos estados, ok? Então, recapitulando a matéria da última aula só. Essa delegação precisa de lei complementar da União, não pode delegar toda a matéria, como eu disse, e se eu delego a um estado, deleguei a todos. Não posso escolher o estado para quem eu vou delegar. Quando há delegação da matéria do artigo 22, de questões específicas, eu delego a todos os estados. Beleza? Depois, nós entramos... Só estado, né, prof? Município não, né? Não, exato. Obrigado, Denise. Olha só, pessoal, cuidado. A delegação das matérias do artigo 22 são delegações apenas aos estados e não aos municípios, ok? Mas lembre-se sempre que o município, lá no seu artigo 30, inciso 2º da Constituição, é o 1 ou 2, mas é o 2, tenho quase certeza, ele sempre vai dizer que é possível, por exemplo, suplementar legislação.
O município ele fica ali na retaguarda, podendo suplementar alguma coisa. Vai ser um pouco mais difícil no final das contas isso, mas poderia, tá? Pessoal, só coloca aqui no chat para mim ou fala, a gente parou em competência material comum ou parou em competência material concorrente? Só me diga no caderno de vocês até onde a gente foi, porque eu estou revisando. Concorrente. Tá, beleza. Então eu posso ir aqui mais rápido. Aí na concorrente eu vou, né, com toda a calma. Competência comum, então, nós conversamos que a competência comum, as matérias do artigo 23, elas são matérias que todos os entes federativos, quem são os entes federativos? União, Estado, Distrito Federal e municípios, território ou não, eles podem, de forma comum, trabalhar estas matérias. A competência do artigo 23 é competência administrativa. Competência, portanto, de decisões políticas, tá? De atos a serem tomados. Novamente, lá no artigo 21 não era administrativo? Lembra dos verbos? Decretar, né? Declarar. Olha como que é. Decisão. E aqui no artigo 23 também são competências administrativas. Olha aqui, zelar pela guarda da Constituição, cuidar da saúde, proteger documentos, impedir a evasão de obras de arte, assim por diante, proporcionar. Perceba que são decisões a serem tomadas, ok? Então, o artigo 23 se refere à competência administrativa, decisões a serem tomadas. Decisões, portanto, que todos os entes federativos devem cooperar e trabalhar junto, buscando aí proteger esses assuntos do artigo 23 e assim por diante. Então, o que eu acabei de dizer é uma ideia de cooperação. Essa competência do artigo 23 é também chamada de cumulativa. Cumulativa por quê? Se a União eventualmente toma uma decisão em determinado assunto, e o município ou o Estado também se movimenta para proteger aquilo, não significa que a gente vai excluir uma proteção em detrimento da outra. Pelo contrário, elas vão se somar, elas vão ser cumulativas. Não tem nenhum problema aqui delas nós termos mais de uma atitude de um ente federativo. Elas se somam. O importante é que, inclusive, todos trabalhem para que isso dê certo. Porém, a Constituição falou, vamos lá, é cooperação, mas para não virar bagunça, vou estabelecer uma regrinha como que vai funcionar essa cooperação. O artigo 23, parágrafo único, diz como é que vai funcionar. Vai dizer que as leis complementares, elas fixam normas para a cooperação entre União, Estado, Distrito Federal e municípios, tendo em vista o equilíbrio e o desenvolvimento do bem-estar em âmbito nacional. A ideia aqui, no final das contas, é para que haja economia de atos administrativos, tá? Não fique todo mundo ali, às vezes, toma a mesma atitude, e óbvio, para que não haja desperdício de recursos públicos, né? Então, vamos ver aqui, a União toma uma atitude, eu, enquanto Estado, o que eu posso fazer no sentido de, não vou fazer a mesma coisa porque já foi feita, né? E aí eu desperdiço dinheiro e assim por diante. Então, a ideia desse 23, parágrafo único, é que haja economia de dinheiro e também economia de atos administrativos. Não vamos perder tempo em uma coisa que já foi feita a decisão e assim por diante. Ok? Então, evita desperdício de recurso financeiro. Então, vamos agora, sim, falar. Eu acho que teve bastante gente que não assistiu essa aula passada. Estou vendo aqui umas carinhas que eu não vi semana passada. Então, acho que foi importante dar uma, né? Foi bom mesmo, prof. Eu não consegui assistir a aula passada, mas já esclareceu bem agora. Beleza, André. Eu fui um pouco mais rápido do que o habitual, tá? Porque eu estava no modo revisão. Mas agora, daí qualquer coisa, você revê a aula passada, tá? Que eu acho que fique tranquilo. Então, vamos para a competência concorrente, que foi onde a Denise me alertou aqui que eu parei na aula passada. Pessoal, competência concorrente, né? A primeira coisa que vai aparecer em uma pegadinha de concurso é o município tem competência concorrente. Não tem, pessoal. Se essa questão surgir para você, você joga ela para longe. Por quê? É lei seca. Olha o artigo 24. Compete à União, Estado e Distrito Federal
legislar. Portanto, artigo 24. É importante perceber isso, pessoal, que esses artigos 21, 22, 23, 24, eles vão alternando entre competência legislativa, competência administrativa, perdão, legislativa, administrativa, legislativa. Parece que eles vão fazendo ali um intercâmbio. E o artigo 24, nós estamos falando sobre legislação, e não sobre tomada de decisões administrativas, do tipo zelar, proteger e assim por diante. Estou falando sobre matérias que são passíveis de edição de normas, tá? De edição de normas. Que assuntos são esses? Direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Nós já vamos ver que a coisa também aqui não se desenrola de forma bagunçada. A Constituição falou, olha, a competência concorrente, todos os entes podem trabalhar sobre esses assuntos na edição de normas, mas tem aqui uma regra. Imagine direito tributário, por exemplo. Então, orçamento, legislação do tipo concorrente, serviços forenses, produção e consumo, floresta, caça, pesca, fauna, conservação de natureza, que é, inclusive, matéria ambiental, é a matéria que possivelmente a gente consegue visualizar isso melhor, sabe? Sobre edição de normas. Tá vendo agora os municípios? Cada município tem uma legislação de multa administrativa, no caso de maus tratos. Aqui em Maringá, se eu não estiver muito enganada, sabe? Eu acho que a multa por maus tratos está chegando até 10 mil, quando foi identificada a morte do animal. Não é crime. Não é que... O crime é uma coisa, o crime é âmbito federal mesmo. Mas a multa administrativa é do município, É do município. Não é concorrente, mas o município acabou suplementando o que a gente chama, tá? Suplementando. Ele realmente não é do município, a competência concorrente. Meu Deus, parecia que tinha batido aqui no carro. Enfim, mas ele acabou suplementando e pode editar normas ali para prever essa multa administrativa, ok? Então, uma da ressalva muito importante, pessoal, que é uma pegadinha, porque matéria de competência, ela é cheia de regrinhas, cheia de assuntos, pode, não pode, quem pode, e assim por diante. O artigo 24, o município não tem a chamada competência concorrente, ok? Embora no artigo 30, inciso 2º, é possível que o município complemente, suplemente, a palavra correta, vamos pegar aqui, ó, artigo 30, que é a competência municipal, compete aos municípios 2, suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Então, no fim das contas, não tem concorrente, mas em termos de efeitos práticos, pode ter o mesmo efeito prático. Beleza? Decorre da técnica vertical, a competência concorrente. O que é a técnica vertical? É aquela técnica em que eu consigo colocar mais de um ente federativo trabalhando junto sobre um assunto. É o que a gente vai chamar aí de condomínio legislativo. Tá? Por quê? Convivem no mesmo espaço, trabalhando sobre o mesmo assunto. Tá? E, ao contrário da competência comum, a competência concorrente, ela não é cumulativa. Não é cumulativa porque a Constituição estabeleceu regras de funcionamento da concorrente para que não haja choque de eventuais decisões a serem tomadas, legislação e assim por diante. Como é que fica? O artigo 24, ele fala como é que vai ser essa legislação concorrente sobre esses assuntos. O parágrafo 1º diz que na legislação concorrente, a União edita normas gerais. Ok? A União edita normas gerais e os estados têm a chamada competência suplementar. E aí que vem um problema que o artigo 24 fez questão de apresentar uma solução. Se não houver a chamada lei federal, os estados aí ficam, aí eles passam a ter a chamada competência plena. O que é plena? Eles vão legislar no seu estado sobre a totalidade do assunto. Já que a União está omissa, eu fico com esse problema para mim e eu vou ter que matar ele no peito mesmo. Agora é todo meu. E aí vem aquela questão. Vamos pensar que o estado
viu a omissão, fez a legislação no seu estado, só que depois a União decidiu editar a norma geral, que era o que deveria existir, mas ela não tinha feito até então. Aí o estado foi, assumiu a competência plena, editou a norma. Na sequência, a União falou, não, vou me mover agora. E edita a norma geral. O parágrafo 4º vai dizer, então, que se houver a lei federal posterior, editando norma geral, a lei estadual será suspensa no que for contrário. O que isso significa? Que eu vou ter que analisar aquela lei estadual que estava vigorando e a lei federal superveniente, que a gente chama, e verificar se não tem algum conflito. Se alguma coisa conflitar, aí eu vou ter que deixar de aplicar. Deixo de aplicar, tá? Mas eu não preciso descartar por todo a minha legislação, a não ser que for realmente aí um confronto muito grande legislativo. Mas, via de regra, o que confrontar, eu suspendo, ok? Professora, e se for sobre assunto específico, suspende também? Como assim? Porque aqui está sobre normas gerais, né? Não, Se for... não, essa questão das normas gerais, ela está dizendo assim, olha só, aqui no artigo 24 tem as matérias, né? Eu não coloquei. Vixe, caiu. Tá ouvindo? Denise? Pessoal, Agora eu tô. Deu uma cortada, professora, sua fala. tá. Voltou? Agora Voltou. sim. Voltou? Tá, beleza. Vamos lá, então. Pergunta da Denise. Denise, na verdade, quando a gente fala de normas gerais, olha só, no artigo 24 eu tenho os assuntos, correto? Os assuntos a serem tratados. Quando o artigo 24, no seu parágrafo 1º, fala sobre normas gerais, ele fala sobre normas gerais destes assuntos, ou seja, de não descer as minúcias dos assuntos que estão aqui. Eu edito ali uma estrutura básica, é nesse sentido. Denise? Oi? Tá ouvindo? Sim. Ah, tá. Então, quando eu falo de normas gerais, eu estou me referindo a normas gerais destes assuntos aqui, tá? Destes assuntos. Porque os estados é que vão, digamos assim, dar um tom mais específico para a sua região, para suas peculiaridades, entendeu? Então, é neste sentido que quando a gente se refere a normas gerais, tá? Normas gerais sobre aqueles assuntos. A norma federal, ela não vai ser exaustiva, por exemplo. Ela não vai ser exaustiva, ok? Porque os estados vão ter ali uma parte para suplementar. Então, quando eu falo de normas gerais, são normas gerais dos assuntos do artigo 24. Beleza? Me fiz entender? Ah, tá. Entendi. Beleza. Então, Obrigada. vamos entender, só recapitulando aqui na nossa memória, como é que isso vai ficar. A União, então, edita a norma geral sobre os assuntos do artigo 24, lá, direito tributário, né, e assim por diante. Opa, já está quase dando, né? O horário já apontou aqui para mim, tomei um cartão amarelo do Zoom, que eu tenho mais 10 minutos. Depois que a União editou a norma geral sobre aqueles assuntos, os estados e o Distrito Federal, por que o Distrito Federal? Porque o Distrito Federal, ora se comporta como município, ora se comporta como estado. Aí, os estados e os distritos federais, os distritos federais é sensacional, né? O Distrito Federal, eles vão editar normas específicas, ou seja, daí eu vou dar o tom de acordo com a minha necessidade, ok? E aí a chamada competência suplementar, complementar. No entanto, se a União não fizer a norma geral sobre os assuntos do artigo 24, os estados e o Distrito Federal vão assumir aí a chamada a capacidade plena de edição dessa norma. E, por fim, se houver a edição posterior da chamada norma geral, aí eu vou ter que avaliar a norma estadual que estava vigente em relação à norma geral e ver se tem alguma coisa contrária. O que for Professor, contrário... você parou bem aí. Parei bem aqui? É. Então, o que for contrário, aí eu suspendo. Beleza? Aí eu suspendo. Fiz uma ressalva no nosso material sobre os municípios, que não está no artigo 24, só que o artigo 30, inciso 2º, permite que os municípios tenham aí a chamada competência suplementar, né? Então, eles podem, no fim das contas, mesmo não tendo competência concorrente,
ainda suplementar a matéria do artigo 24. Por que, professora, se não está no artigo 24? Porque o artigo 30 deixou ali essa possibilidade em aberto, ok? Então, vamos para os municípios agora. Pessoal, por que eu não vou para os estados? Eu expliquei para vocês que a Constituição, ela tem uma coisa bem interessante em termos de competência, que ela especificou a competência da União e depois ela especificou dos municípios. Professor, e os estados eles ficam com a chamada competência remanescente. No final das contas, o estado ficou assim, e aí né? Eu vou fazer o quê, cara? No final das contas, os municípios eles acabam tendo aí, ficando no vácuo. O que sobrar eu pego para mim, ok? Mas em termos de competência descrita, a gente vai perceber que é pouco, que a gente vai ver na sequência. Então, agora os municípios, né? Vamos para o estado primeiro. O estado, né? Então, na verdade, eu coloquei o estado primeiro antes do município. Olha o estado. O estado fica, então, aí com uma parcela um tanto quanto pequena, competência material exclusiva do estado. Aqui os estados organizam pelas suas constituições, que a gente já viu isso, né? Constituição estadual. O parágrafo 1º. São reservadas aos estados as competências que não lhes sejam vedadas por essa Constituição. Tá, mas e daí? O que é isso aí? O que sobrou no final das contas? O estado tem a competência remanescente, é o que sobrar para ele, tá? Ele vai legislar sobre tarefas que não cabem à União e o município. Aí eu já pontuei aqui, ó. A competência do estado ficou um tanto quanto esvaziada, porque tem uma preocupação mais com a União e em relação aos municípios. Olha o que sobrou para o estado, no 25, parágrafo 2º. Olha aqui que ele deixou mais expresso. Cabe aos estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. Então, o Estado ficou com isso aqui, que é mais expresso, e o que sobrar, tá? Vamos ver um caso prático, que a gente vai ver a competência remanescente acontecendo, que é a questão de transporte. A questão de transporte, a gente percebe que o Estado pegou ali um vácuo que sobrou para ele. Olha só, a questão, então, de transporte, né? Transporte público e assim por diante. Vamos ver a competência do Estado, do município, da União, e aí o que sobrou para o Estado. No artigo 30, que é competência municipal, lá no inciso 5º, vai dizer que o município ele vai organizar, prestar, diretamente ou sob regime de concessão, serviços públicos de interesse local, incluindo de transporte coletivo. Esse transporte, que está no artigo 30, inciso 5º aí da Constituição, é o chamado transporte intramunicipal. Leia-se, transporte intramunicipal é o transporte dentro da circunscrição do município, de bairro para centro e assim por diante. Mas não chega a sair ali dos limites do município, ok? Então, eu estou me referindo a um transporte dentro do município, que é o transporte intramunicipal. De outro modo, o artigo 21, o inciso 12, vai falar de uma competência da União aqui. Artigo 21, então, é a competência exclusiva, né? Competência material exclusiva de decisões políticas. E vai dizer que compete à União explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, serviço de transporte rodoviário, presta atenção, interestadual e internacional, claro, mas é interestadual e internacional de passageiros. Então, o transporte interestadual. Município, transporte intramunicipal, dentro do município, e a União, então, vai regular veículos que transitam de um estado para o outro. Estou saindo de um estado, vou para outro, é a União que vai fazer a gerência sobre esse assunto. E aí vem a pergunta. Pessoal, sobrou alguma coisa para o Estado nisso aqui? Sobrou, ok? Intramunicipal dentro do município, município é teu. Entre os estados, União. Só que o chamado transporte intermunicipal, leia-se, transporte que sai de um município para outro dentro de um mesmo estado, o chamado transporte intermunicipal,
Levando em consideração a chamada competência remanescente, como a Constituição não tratou disso, né, ela não tratou disso, aí o Estado foi lá, falou, esse é meu, então, sobrou para mim. Já que o intramunicipal se falou que é do município, o interestadual da União, a gente vai ter aqui, até fiz uma ressalva, ó, o intermunicipal. A Constituição não fala. Prof, você tá muito rápida, eu não tô te acompanhando. Tá, vou tentar. Aonde você quer que eu volte? Eu tô lá na exclusiva. Depois da exclusiva é o quê? É competência? Que é dessa que você tá falando? A gente está falando aqui de competência dos estados agora. Dos estados. É. Então, a gente estava falando que os estados, eles operam com a chamada competência remanescente, ok? O que isso significa? Que os estados, eles vão tratar, vou voltar aqui, eles vão tratar de matérias que não sejam da União e nem dos municípios, correto? Então, eu peguei um assunto, que é a questão de transporte, e apresentei para vocês de como o Estado, utilizando a chamada competência remanescente, foi lá e legislou sobre um assunto. Tá? Ele trata, ele controla, na verdade, competência material, ele vai controlar esse assunto. Como a Constituição se preocupa muito mais em definir competência do município e da União, de modo que o Estado fica com o que sobra mesmo, aí a gente vai ter que fazer esse raciocínio aqui. Em relação ao transporte, no artigo 30, o inciso 5, nós vimos ali que a questão do transporte intramunicipal compete ao município. A própria Constituição já disse isso. É do município, o intramunicipal, que é o transporte dentro do limite do município. E o artigo 21, que é a competência administrativa da União exclusiva, disse que compete à União tomar, explorar esse transporte interestadual. E aí fica um vácuo. Se o município faz o transporte intramunicipal e os estados o transporte, perdão, a União o transporte interestadual, adotando aquela ideia de competência remanescente, sobra para o Estado o transporte intermunicipal. O que é o transporte intermunicipal? De município para outro município, município para município, dentro dos limites geográficos daquele Estado. Por exemplo, um transporte entre Maringá e Sarandi, Nova Esperança e Paranavaí, Nova Aliança, não sei. Esse é o transporte que vai de município para município. Quem vai fazer a regulação disso é o próprio Estado. Beleza, Denise? Beleza, obrigada, professora. Imagina, eu vou encerrando esse primeiro bloco, porque já vai cair aqui, e aí eu já mando o segundo link, tá?